saudá-lo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade à nossa série de curtas reflexões no Sermão da Montanha, iremos refletir no versículo 6 de Mateus capítulo 5, que nos diz: Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede são necessidades do corpo, fome de comida, sede de água. Mas Jesus emprega esse aspecto da necessidade humana para falar da alma, da necessidade da alma, da carência que a alma tem de uma virtude, que Jesus chama aí de justiça. Porém, essa virtude, justiça, é difícil de se conceituá-la. Por quê? Porque desde séculos, de milênios, de décadas, desde muito tempo, os seres humanos procuram definir, procuram conceituar de um modo único que seja justiça. Mas nem todos têm o mesmo ponto de vista. E por isso eu não quero me prender muito em tentar explicar que conceito é que se deve dar, um conceito único e universal do que seja justiça. Porém, eu quero falar em três aspectos, em três faces do que se fala de justiça na Escritura, segundo o Evangelho. Há três aspectos da justiça, que Jesus aqui diz que nós devemos, que aquele que tem sede, que tem fome, vai alcançá-lo. Há, primeiramente, o aspecto legal da justiça. Como assim aspecto legal? A Escritura deixa bem claro que ou nós nos encontramos em Adão ou nós nos encontramos em Cristo. Quer dizer, apesar de nós sermos responsáveis por nós mesmos, individualmente falando, sobre a nossa conduta, sobre os nossos pecados, acima de tudo, há algo que me condiciona, que me enquadra, já se encontrar já no estado de pecado. E Romanos 5 nos diz isso, que aqueles que por causa de ou seja, por causa de Adão, o pecado entrou no mundo e por isso que muitos pecaram. Nesse sentido, então, quem está em Adão se encontra numa posição de injustiça, ou seja, perante Deus não se encontra numa posição legal justa. Eu preciso ser transferido para Cristo, eu preciso ser removido da força, do poder de Adão, debaixo do estado de Adão, e ser deslocado para debaixo de Cristo. É como se Deus olhasse a humanidade com um óculos, onde uma lente ele vê Deus, ele vê Cristo, e no outra lente ele vê Adão. Tudo é questão de estar debaixo de Cristo ou debaixo de Adão. Esse é o primeiro aspecto da justiça, a justiça que tem a ver com a minha posição perante Deus. O segundo aspecto da justiça é o aspecto moral. Aqui já é um aspecto individual, está relacionado ao sentido, no sentido de conduta própria, no sentido de comportamento, de ação, de atitude. Ou seja, tem a ver com a santidade, porque um outro termo que é sinônimo de justiça no Evangelho é justiça, é santidade. Então, ou seja, a justiça aqui, que Jesus também nos diz, aquele que tem fome e sede de justiça, não somente se limita à justiça legal, mas também fala da justiça moral, da justiça pessoal, da justiça no sentido de ser um ser santo, alguém que está vivendo em conformidade aos princípios da palavra de Deus, está vivendo em conformidade às exigências da lei moral de Deus. Aquele que anda conforme o padrão da lei moral de Deus, esse ser seria um ser justo se fosse possível cumprir todos os mandamentos de Deus. Mas essa é outro aspecto da sede e da fome que o ser humano tem, de santidade pessoal, de ser um homem reto, de não errar, de não pecar, de não transgredir, de permanecer sempre puro no caminho. Há então um terceiro aspecto da justiça, que já é o aspecto social. Há o aspecto legal, que tem a ver com a minha posição perante Deus. Há o aspecto moral, que tem a ver com o meu comportamento, com o meu viver, com o meu andar. E há o aspecto social, que tem a ver com a política, que tem a ver com o convívio entre pessoas, a justiça em que se distribui corretamente os bens materiais ou imateriais de um modo correto para todos os indivíduos que compõem a sociedade. Ou seja, é ser justo com relação com os outros, reconhecer os direitos de cada um, reconhecer os privilégios
não no sentido de privilégio como alguém que pertence a uma classe superior, mas o próprio direito que alguém tem já é o privilégio dele, ter esse direito natural. Então esse é o terceiro aspecto da justiça, o aspecto político, o aspecto social. Aquele que tem fome e sede de justiça, de se colocar perante Deus numa posição justa. Aquele que tem sede e fome de Deus, de ser um homem santo. E aquele que tem sede de justiça, tem fome de justiça social, de ver a pobreza ser erradicada, de ver não um comunismo geral, mas não haver essas desigualdades de classe, onde um grupo tem mais prestígio político, financeiro, econômico sobre os outros, mas uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais honesta. Jesus nos diz que aquele que tem dentro do seu coração, dentro da sua alma, sede, fome de justiça, ele nos promete dizer que nós seríamos fartos. Ou seja, ele está dizendo para nós que feliz é aquele que tem essa sede e essa fome, porque essa sede e essa fome não será ignorada por Deus. Deus irá suprir essa necessidade. Deus ele irá corresponder. Primeiramente, ele já fez isso por nós. Quando ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, ali ele já possibilitou, na verdade ele já mudou o estado de todo aquele que em Cristo crê, de uma posição de injustiça, que estavam debaixo de Adão, e transferiu para o estado de Cristo, para ser um com Cristo. Agora, essa justiça legal em Cristo Jesus, pela fé, já foi respondida, já foi resolvida para nós. O segundo aspecto da justiça moral, ele também nos concede, ele também nos responde, porque ele nos dá graça suficiente para nós vencermos os males que nos atormentam, a culpa, o medo, o poder do pecado. Pela graça de Deus, nós podemos vencer e aniquilar e enfraquecer todo aquele poder maligno que nos impede de viver uma vida santa e uma vida justa. E o terceiro aspecto da justiça, ele também vai nos corresponder agora em partes, porque nós vivemos num mundo perfeito. Ele levanta pessoas para lutar, ele levanta pessoas para combater, para poder denunciar as injustiças e os homens tomar consciência disso e fazer alguma coisa em prol da igualdade, em prol da justiça social. Mas não somente aqui ele vai nos responder em partes, mas quando Cristo vier na sua glória, diz ao Apocalipse que quando o reino do Senhor Jesus Cristo se instalar de uma vez por todas, não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá tristeza e nem mais maldição alguma que atormente o ser humano. Ele irá de fato nos deixar farto, irá nos fartar de correspondência, de justiça. Ele irá nos satisfazer toda essa necessidade que se encontra latente em nós. Se você, meu irmão, minha irmã, essa pessoa que tem sede e fome de justiça, saiba que você é feliz diante do Senhor e Ele irá suprir essas suas necessidades. Que Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.